Cheguei cedo a Estoril para preparar o jantar da minha neta. A porta da garagem estava aberta e um carro desconhecido ocupava o meu lugar. Nos canteiros, onde sempre cuidei das minhas orquídeas, vi as minhas memórias espalhadas como lixo. Livros, fotografias, cartas. O meu filho, de fato, tinha me expulsado. Só que, ao contrário do que todos pensavam, a professora reformada não vinha de mãos vazias. Eu vinha com um plano. Cheguei mais cedo a Estoril para preparar o jantar da minha neta. A porta da garagem estava entreaberta e um carro desconhecido ocupava o meu lugar, como se a casa tivesse mudado de dono durante a tarde. No jardim, onde sempre cuidei das orquídeas, vi fotografias e cartas misturadas com terra úmida, os cantos dobrados como asas quebradas. O meu telemóvel tocou. Mãe, precisamos de falar. Respirei fundo. A professora reformada tinha vindo de mãos vazias. Mas eu não vinha sem um plano. O portão cedeu com um estalo curto. Atravessando o pátio, notei marcas de pneus recentes e uma caixa de papelão aberta, de onde saía um porta-retratos rachado. Não perdi tempo a arrumar nada. Em situações assim, o impulso de endireitar o mundo é uma armadilha para a alma. Perde-se tempo a limpar a poeira quando é preciso entender quem a levantou. A sala estava mais acesa do que devia. Todas as luzes acesas, cortinas corridas, o eco dos passos a bater nas paredes. Tiago surgiu primeiro, gravata desapertada, o nervosismo a empurrar as palavras para fora da boca antes do pensamento. Mãe, isto não dá para continuar. Assim não. Não perguntei assim como, porque as pessoas que planeiam um golpe procuram uma pergunta aberta para despejar um discurso preparado. Atrás dele, Inês evitava o meu olhar e mexia no telemóvel. A mãe dela, de graça, fixava a televisão apagada como quem espera o início de um boletim urgente. Podemos falar na sala de jantar, disse eu, e o timbre ainda era o das reuniões de departamento. Educado, firme, com recados escondidos nas pausas. Sentamo-nos. A cadeira de cabeceira estava ocupada por Tiago. Não fiz observação, só registrei. É nas pequenas trocas de lugar que a história revela o autor. Pronto, ele começou. Os custos, a tua reforma, a casa está em meu nome, legalmente temos de reorganizar isto. Cada palavra era um tijolo novo num muro que já tinham levantado de madrugada. A frase, a casa está em meu nome, não era casual. Era um teste, um ensaio de força. Reparei como Inês respirou de alívio quando ele a disse, como se o feitiço funcionasse apenas se alguém o pronunciasse em voz alta. O que queres exatamente? Perguntei. Que vás ficando uns tempos no apartamento da tia Rosa, em Coimbra. Só até estabilizarmos. A casa precisa de obras e de espaço. A palavra espaço é útil por ser elástica. Cabe lá tudo o que não se quer nomear. D. Graça avançou meio passo. Dona Teresa, não leve a mal. A juventude precisa de privacidade. A senhora com a idade teria mais conforto noutro lugar. Não respondi logo. Há frases que se quebram sozinhas se lhes dermos silêncio suficiente. Abri a gaveta do aparador. Estava vazia. A outra, igual. Eles tinham começado pelos sítios óbvios, o que me disse duas coisas. Tinham pressa e acreditavam que eu guardava o importante onde toda a gente guarda. Sorri, muito pouco. O que é essencial nunca fica no primeiro lugar que a mão encontra. Levantei-me. Dou-vos 15 minutos para recolherem as minhas coisas do jardim e me devolverem as chaves do carro. Depois vou sair. Não voltarei a esta casa sem aviso. Inês abanou a cabeça, entre indignada e aliviada. Tiago mordeu o lábio, sinal de quem esperava resistência e não sabia o que fazer com a cedência. No exterior,
Ajudei a empilhar as caixas que tinham sido despejadas. Encontrei a fotografia do meu casamento com o pai do Tiago, já a cores antigas, nós dois a rir no cais de Gaia. Guardei-a sem olhar para ele. Havia mais urgências do que memórias. A empregada, Zélia, apareceu na porta da cozinha e, sem dizer nada, deslizou até mim um envelope pardo. Deixaram isto no meu cacifo, Dona Teresa. Dentro, 2 chaves simples e um bilhete de supermercado com um número de telemóvel escrito a bic CD. Não precisava de legenda. Quando me sentei ao volante, sim, a chave do carro reaparecera como por magia, abri o porta-luvas. A pasta azul escura estava intacta, com os recibos de condomínio e o inventário de peças que eu própria tinha redigido ao longo dos anos. Essa pasta não valia nada para quem quer tomar uma casa por decreto moral, mas valia muito para quem sabe que a justiça não tem pressa e o registro predial não aceita argumentos sentimentais. Saí de Estoril por dentro, evitando a marginal. Em Carcavelos, apanhei a A5 e desliguei o rádio. O ruído distrai, mas há coisas que exigem a música seca da cabeça em silêncio. O número do bilhete levava a um velho amigo, Carlos Duarte, que já tinha sido polícia judiciária e continuava a ser aquilo que mais importa. Um homem que pergunta: o que precisamos de provar? Antes de perguntar: quem vamos culpar? Teresa, disse ele, assim que atendeu, como se o telefone fosse uma janela aberta para as minhas preocupações. Quando alguém diz que a casa é dele, eu ouço: vamos confirmar papéis. Vens ter? Chiado. O café da esquina? Meia hora. Estacionei na rua Garrett como quem arruma uma peça num tabuleiro de xadrez. Carlos chegou com o casaco pendurado no dedo, a mesma passada larga de quem não deve favores. Pediu uma bica curta, eu uma carioca. Não falamos do tempo. Conta, disse ele. Expulsaram-me, sem gritos, com advogados ao telefone. Dizem que a casa está em nome do Tiago. Está? Está e não está, respondi. Há uma doação com reserva de usufruto e há anexos com condições que eles ignoram por conveniência. E há correios eletrônicos a confirmar que o dinheiro da compra saiu de uma conta minha. Precisei que crescesse nas mãos de quem eu amava para ele acreditar que era dele. Queres guerra? Quero verdade. E quero que a minha neta não cresça a achar normal cuspir nos ombros de quem a embalou. Carlos pousou a chávena. Então precisamos de 3 coisas: documentos, cronologia, testemunhas e talvez uma 4ª, razão que explique o motivo do teu filho. Dinheiro, disse eu, mas sabia que isso era a versão curta de uma ferida mais funda. E pressão. Inês nunca suportou a ideia de sermos 2 mulheres na mesma cozinha do destino do Tiago. Graça acha que a idade me tornou frágil. Estão convencidos de que se empurra, eu caio. Caíste? Endireitei-me, que é diferente. Ele sorriu com os olhos. Vou montar uma pasta. Amanhã falo com uma colega no registro e com um jornalista que tem paciência para números. E há outra coisa. Se há dinheiro, há caminhos do dinheiro. Fundos, associações, recibos verdes mexidos, favores. Quase sempre alguém achou boa ideia lavar a consciência expandindo uma organização para as crianças. Eles andavam muito ocupados com uma fundação nova, confirmei. Chamam-lhe Crianças Primeiro. Carlos anotou. Ótimo nome para esconder coisas ao segundo. Saí do café com uma lista na cabeça. Recolher cópias dos anexos do meu advogado em Coimbra, pedir ao banco o histórico original, recolher mensagens antigas onde Tiago me agradecia a transferência inicial. Cada documento é um degrau, e quem sobe, degrau a degrau, não precisa de saltar por janelas. Ao final da tarde, encontrei Denzélia numa pastelaria discreta de Alcântara. Veio de casaco escuro, o cabelo apanhado. Dona Teresa,
Desculpe falar assim, mas eles foram longe demais. Tirou da mala um caderno de capa dura. Eu aponto tudo. Não por fofoca, por defesa. A senhora sabe como é. Pediram-me que assinasse uns papéis e... isto não me cheirou bem. Folheei o caderno. Horas, entregas, telefonemas. Anotei 2 nomes que não conhecia. Pesquisei mentalmente de onde me soavam. Numa das páginas, um apontamento. Jantar Cascais, doações, imprensa, Inês quer palco. Fechei o caderno. Posso ficar com isto? Claro, já fiz uma cópia para mim. Se me perguntarem, digo que perdi. A senhora salvou-me o emprego 3 vezes. Salvou-me a dignidade mais do que isso. É a minha vez. Agradeci sem cerimônia. Lealdade não precisa de discursos, precisa de ação. Combinei com ela um sinal simples. Se alguém me procurasse em casa, deixaria uma fita vermelha na grade da entrada. Se tudo estivesse calmo, uma fita branca. Pequenas linguagens salvam grandes planos. À noite, dormi num quarto alugado perto do campo de ourique. Tinha espaço suficiente para a mala, a pasta azul escura e o caderno da Zélia. Não havia fotografias nas paredes, nem precisava. A cabeça, quando decide, transforma qualquer teto numa base de operações. Passei horas a construir a linha do tempo. Compra da casa, transferências, e-mails, a doação com usufruto, as mensagens do Tiago nos seus 20 e poucos anos. Mãe, não sei como te agradecer. E a mudança brusca de tom após o casamento. Não procurei culpados, procurei pontas soltas. No dia seguinte fui ao banco. Os anos ensinaram-me a não confundir simpatia de balcão com eficácia. Levei tudo preparado, números, datas, assinaturas. Saí com uma pasta mais pesada e uma promessa de envio de extratos completos. Telefonei ao meu advogado, o Dr. Meirelles, em Coimbra. Preciso dos anexos todos, das versões assinadas e daquele e-mail do notário onde ele reconhece que a origem do dinheiro é minha. O silêncio dele durou o necessário para folhear a agenda. Envio hoje, disse, e marquei lugar no comboio de amanhã. Vai correr bem. Desliguei com a familiar gratidão por quem gosta mais de documentos do que de discursos. Carlos, entretanto, ligou-me do chiado. Falei com o meu contacto no registro. A doação com usufruto está perfeita. Se eles quiserem pôr-te fora legalmente, terão de te matar e declarar que o teu fantasma aceitou a escritura. E já arranjei quem perceba de números para olhar para essa fundação. Qual fundação? Perguntei, só para lhe pedir prova de que tinha ouvido com atenção. Crianças. Primeiro, repetiu. O nome é bom demais para ser inocente. Amanhã há um jantar em Cascais com donativos e imprensa. Adivinha quem vai discursar? Inês, disse. O meu estômago apertou, mas não por raiva, por reconhecimento. Quando as pessoas se habituam a palco, esquecem que há luzes também na regi. Precisamos de material sólido, continuou ele. Nada de show sem substância. E, Teresa, isto vai virar família contra família. Queres mesmo ir por aí? Não, respondi. Quero que a família volte a ser família. E para isso, às vezes é preciso abrir janelas que ninguém quer abrir. Voltei a Estoril ao cair da tarde, não para entrar, mas para observar. Aprendi com a vida que quem tem pressa deixa rastos. Um estafeta trouxe caixas novas. 2 saíram logo depois com papéis. Fotografei matrículas discretamente. Recebi a mensagem da Zélia. Fita vermelha. Era o nosso código. Movimento estranho. Do outro lado da rua, um vizinho aproximou-se. Teresa, está tudo bem? Chamava-se Augusto, reformado, discreto. Tem havido festas grandes, muita gente diferente. Pensei que estivesse a viajar. Só estou a resolver umas coisas, disse. Se vir carros à noite, repare nas horas, por favor, e não se meta. Ele assentiu.
O país sobrevive também por causa de vizinhos que veem e não se deixam ver. De volta a Lisboa, abri o caderno e alinhei o que já tinha. Prova de usufruto. Extratos que mostram a origem do dinheiro. Anotações da Zélia com datas de reuniões e entregas. Convite para o jantar de Cascais. A lista de chamadas do telemóvel do Tiago, que eu conhecia de cor por hábito antigo de mãe que espera que o filho diga "cheguei bem". Sobretudo, eu tinha algo que eles subestimaram: paciência. A pressa de quem quer tomar uma casa é o melhor aliado de quem quer recuperá-la com método. Na manhã seguinte, sentei-me à mesa do chiado com o jornalista que o Carlos me apresentou, um rapaz de óculos redondos e perguntas diretas, chamado Simão. Não quero fotografias minhas, nem manchetes com sangue, avisei. Quero datas, documentos, o caminho do dinheiro. Se no fim isto der em nada, aceito. Mas não aceito que a minha história seja reescrita por conveniência. Ele gravou, anotou nomes, pediu tempo. Se houver fundação de fachada, há contratos. Se houver contratos, há prestações de serviço. Se houver prestações, há empresas que ganham concursos. É seguir o fio. Sorri. É para isso que cá estou, respondeu, talvez um pouco orgulhoso de ser útil. Precisávamos todos de um motivo, e os bons motivos colam-se às pessoas como brasões silenciosos. À hora de almoço, toquei a campainha de um escritório discreto perto do Largo do Carmo. Uma advogada especializada em direito das sucessões, a doutora Leonor, recebeu-me com a objetividade que eu procurava. Temos aqui uma estrutura robusta, disse após ler as cópias. Quem lhe disser que a casa está em nome do seu filho, omite 3/4 da frase. A outra parte diz que a senhora é usufrutuária, e isso, em português simples, significa que manda. Se a querem tirar, terão de o fazer por um processo longo e sem fundamento. Mas, e olhou para mim, talvez isto não seja só sobre a casa. Não é, confirmei. É sobre a minha neta. É sobre dizer-lhe em atos que as pessoas respondem pelo que fazem e que justiça não é vingança. É arrumar as coisas nos seus lugares. Saímos do prédio à mesma hora. No passeio, a vida continuava com pressa, como se os dramas tivessem horários e autocarros para apanhar. Voltei a Estoril. No caminho, decidi uma última coisa. Eu não iria bloquear a vida do Tiago. Iria apertar o laço da verdade à volta do que ele tinha feito. E deixaria a porta entreaberta para a conversa que sempre faltou. Quando cheguei, o cair da noite deixava o céu num azul de vidro. Havia luz em todas as janelas e música alta, um ensaio para a festa de Cascais. Estacionei mais longe e esperei. Inês saiu com 2 sacolas e um vestido pendurado num protetor. Entrou num carro que não era o dela. Fotografei discretamente. Não por malícia, por método. Às vezes, uma fotografia só serve para lembrar a um juiz que as histórias não se escrevem sozinhas. O telefone vibrou. Mensagem do Carlos. Amanhã, 19 horas. Centro Cultural de Cascais. Convites confirmados. Traz o que tens. Eu levo o resto. Respondi com um simples sim. Voltei a olhar para a casa que legalmente ainda era minha na medida em que me cabia viver nela. Pensei na minha neta e na sua voz de 15 anos. Avó, quando é que jantamos outra vez as tuas pataniscas? Não sabia o dia, mas conhecia o caminho. Para algumas coisas, a receita começa por não ceder à pressa. No regresso a Lisboa, encostei o carro junto a um miradouro e deixei a cidade respirar por mim. Não senti vitória nem derrota. Senti trabalho. Senti o peso calmo de quem sabe por onde vai. Voltei ao quarto e distribuí os documentos pelo chão em ilhas. Casa, fundação, testemunhas, imprensa. Em cada ilha, uma pergunta no topo. Na da fundação, escrevi:
Quem ganha com a generosidade? No da casa. Quem tem o direito e quem tem a razão? Fechei os olhos por um instante e vi de novo as orquídeas tombadas. A beleza é frágil, mas aprende-se a levantá-la com 2 mãos firmes. Antes de dormir, telefonei ao Tiago. Atendeu ao segundo toque. Mãe, agora não posso. Só uma frase, pedi. Amanhã vou a Cascais. Se houver algo que queiras dizer-me antes, diz hoje. Houve um silêncio que me atravessou os ossos. Depois, a voz dele saiu mais baixa do que eu lembrava. Mãe, não faças isto. Faço, respondi serena. Mas ainda podemos escolher como acaba. Desliguei. Não chorei. Não por dureza, por compromisso. Amanhã haveria luzes, fotografias, palavras grandes. Eu levaria números, datas, perguntas pequenas e contundentes. Encostei a caneta ao caderno da Zélia e escrevi a última linha do dia. O amor não nos isenta de prestar contas. Fechei a capa. O relógio marcava a hora em que a cidade troca de turno. E eu, finalmente, tinha o meu. Continuação na parte 2. O rasto do dinheiro e o baile em Cascais. Cheguei cedo ao Chiado com uma pasta nova e a mesma decisão antiga. Nenhuma pressa, nenhum gesto maior do que a prova que o sustenta. O jantar de gala em Cascais estava marcado para as 19 horas, com imprensa convidada e promessas de transparência repetidas como slogan. Antes do brilho, porém, havia corredores. Se eu aprendesse o desenho desses corredores, o palco deixaria de intimidar. É fácil falar alto quando ninguém conhece a planta do edifício. Eu vinha pela planta. O Simão aguardava-me numa mesa discreta, junto à janela. Trazia um ar de quem passou a noite a nadar entre PDFs. Encontrei pistas, disse, sem rodeios. A Associação Crianças. Primeiro nasceu há 8 meses, com 3 fundadores. O teu filho, a Inês e um advogado de Oeiras, Álvaro Brito. Mostrou-me um diagrama de organogramas no portátil. Até aqui, tudo legal, mas os serviços contratados nos últimos 3 meses, comunicação, eventos, consultoria, foram adjudicados a empresas recém-criadas, com sócios por procuração e sedes em moradas repetidas. Sinais de dispersão. O caminho do dinheiro? Precisamos de ligá-lo a pessoas que importem, prosseguiu. A consultora Lince Atlântico tem uma gerente que é irmã de um assessor municipal de Cascais. A empresa de eventos Marés Vivas partilha contabilista com o escritório do Álvaro. Há doações declaradas, sim, mas parte das verbas circula como adiantamentos a fornecedores, que podem nunca ser liquidados. Quais provas temos? Faturas, carimbos, atas, quase tudo público, quase tudo aborrecido, o melhor tipo de munição. Trocamos olhares de entendimento. O aborrecido sustenta as casas, o sensacional é apenas fogo de artifício. Pedi que me enviasse tudo para o meu e-mail. Conferi o relógio. Ainda faltavam horas para a noite em Cascais. Aproveitá-las-ia até o último minuto. Ao sair, encontrei o Carlos a meio caminho da porta, com um sorriso curto. Tem um brinde, disse, baixando a voz. O meu contacto no registro confirmou a cadeia de propriedade da casa e os anexos do usufruto. Intocável. E consegui acesso às atas da associação. Levantou um envelope pardo. Cópias certificadas das Assembleias Gerais. Há uma deliberação curiosa. Autoriza a direção a contrair serviços por ajuste direto até 50 mil euros. Foi aprovada numa reunião com 3 pessoas presentes. Tiago, ele, Inês e o tal Álvaro. Mas ninguém assinou. Endireitou o casaco. Há ainda registros de entradas e saídas do teu portão. Aquela empresa de entregas passou lá 6 vezes nas últimas 2 noites. Caixas entram, papéis saem. Não quero espetáculo gratuito, disse, firme. Quero que cada folha fale por si. E falará, respondeu.
Se nos faltarem palavras, usaremos números. As horas seguintes foram um desfile disciplinado. No banco, recolhi os extratos complementares prometidos. O Dr. Meirelles enviou, por correio eletrônico, tudo o que pedi: certidões, o e-mail do notário, a ficha de doação. Imprimi e guardei em capas transparentes, cada separador com um título legível de relance: usufruto, origem do dinheiro, atas, fornecedores, entregas. Coloquei um post-it no topo: falar baixo, mostrar alto. Na tarde, fui até Alcântara encontrar a Deizélia. O caderno dela ganhara uma fita nova, encarnada, como o nosso código. Houve reunião hoje à hora de almoço, sussurrou. Vi um homem a deixar um envelope na sala. Não é fornecedor conhecido. E a Inês ensaiou um discurso sobre credibilidade e amor às crianças. Repetiu 2 vezes. A Dom Graça aplaudiu sozinha. Consegues descrever o homem? Baixo, cabelo rente, um sinal no queixo. Chegou de mota, capacete debaixo do braço. Deixou o envelope e saiu sem cumprimentar ninguém. Anotei. Por vezes, o detalhe que parece irrelevante é o que dá cor às palavras da ata. Antes de nos despedirmos, a Zélia entregou-me algo inesperado. Uma cópia de um e-mail impresso, esquecido na impressora do escritório de casa. É da Lince Atlântico para o Álvaro. Fala de um ajuste no valor de 30 mil, a título de consultoria estratégica do plano de captação. Sem relatório de consultoria? Perguntei. Sem relatório, confirmou. Nem plano, só a fatura. Apertei-lhe a mão, sem promessas empoladas. Naquela altura, gestos calmos valiam mais do que discursos. No caminho para o carro, vi uma rapariga a passar com uma mochila verde escura e o cabelo preso num rabo de cavalo. Era a Marta. Parei, indecisa entre chamar e deixar andar. O coração escolheu antes do cérebro. Marta! Ela voltou-se, olhos espantados a princípio, depois um sorriso que lhe arredondou a voz. Avó, estás bem? Estou, respondi, e não menti. Tens 1 minuto? Sentamo-nos num banco de jardim. Eles andam nervosos, disse a neta com a franqueza dos 15 anos. O pai fala ao telefone no terraço. A Inês ensaia frases ao espelho. A avó Graça diz que vai ser a noite mais importante da nossa família. E eu não percebo esta importância. Saberás quando terminar, disse, sem dramatizar. Diz-me uma coisa, já te pediram para tirares fotografias ou para partilhares posts? Sim, disseram que a fundação precisa de rostos jovens e que eu, como tua neta, ia ser um símbolo de reconciliação. Não sei o que isto quer dizer. Quer dizer que gostam de fotografias e que confundem fotografia com verdade. Olhei-a nos olhos. Não peças desculpa a ninguém por teres perguntas. Não peço, respondeu, mais séria do que a idade conta. Vais ao jantar? Vou. Se te pedirem para falar, não fales. Não porque tenhas medo, mas porque não tens de ser o escudo de ninguém. Ela assentiu. Ofereci-lhe o meu abraço, não para a proteger, mas para lhe lembrar a forma do nosso vínculo. A Marta saiu com um adeus leve. Fiquei a ver a figura a afastar-se, um ponto que me puxava para o futuro, como um farol. O entardecer arrastou Lisboa para a sua versão de ouro queimado. Em casa, vesti um conjunto escuro, neutro. Não precisava de competir com o brilho. Precisava de passar pelos olhos alheios como passam os dossiês. Discretos, inevitáveis. O carro encontrou lugar perto do Centro Cultural de Cascais. O vento do mar trazia conversa e sal. Do outro lado, vi o Carlos a acenar, mãos nos bolsos, olhar atento à entrada. O Simão já estava junto à acreditação, credencial ao pescoço, uma câmara pendurada, discretíssima. À porta, 2 voluntários distribuíam fitas azuis. No átrio, um painel luminoso com o logo da Crianças Primeiro. Frases em letras grandes.
transparência, impacto, compromisso. A palavra compromisso tem uma beleza que me agrada e um perigo que reconheço. Serve para o melhor e para o pior, como faca de cozinha. Ficamos numa mesa lateral, perto de uma coluna. O programa da noite previa um vídeo com testemunhos, uma apresentação de resultados preliminares e um momento de angariação com QR Codes nas mesas. Eu tinha o meu programa próprio: esperar, observar, intervir só quando o aborrecido, faturas, atas, extratos, pudesse de facto dizer alto o que eu não diria aos gritos. As luzes baixaram. O vídeo começou com imagens de crianças a brincar num hospital, música doce, narração sentimental. O meu corpo reagiu com o reflexo de muitos anos de escola. Filtrar o som, concentrar-se no texto, procurar a fonte, não o volume. Reconheci 2 imagens de arquivo que já tinha visto noutra campanha, de outra instituição. O Simão inclinou-se para mim, sussurrando: banco de imagens. Licenças baratas, legal, mas preguiçoso. Assenti. Preguiça tem contornos nítidos quando se olha de perto. Subiu ao palco o Álvaro, microfone preso à lapela, a voz de quem pratica serenidade. Falou de impacto inicial e eficiência operacional. 5 minutos de vocabulário que não chegava a uma frase. Em seguida, Inês. Ela trouxe emoção sob controle. Pausa estudada, olhar que varre a plateia, 2 histórias breves e uma promessa. Hoje, mais do que nunca, precisamos de acreditar. A sala respondeu com palmas medidas. Na mesa à frente, Dem Graça secava uma lágrima que, talvez, fosse mesmo verdadeira. As pessoas raramente mentem 100% do tempo. O Carlos encostou o braço à minha cadeira. A polícia municipal anda por aqui por causa dos estacionamentos. Nada a ver conosco por enquanto. O jornalista da SIC disse que veio dar um salto. Bebeu um gole de água. Se fizermos isto, faz-se de uma vez. Não fazemos nada, corrigi. Mostramos. No intervalo, quando as pessoas se levantaram para as fotografias junto ao painel, o Simão aproximou-se de um assessor que reconheci de recortes antigos. Posso fazer 2 perguntas sobre as adjudicações? Ouvi metade da resposta. Claro, com marcação prévia. Hoje estamos focados na missão. O verbo focar é uma escova larga que varre perguntas para debaixo do tapete. Anotei-o num canto mental. Regressei à mesa e abri a capa Fornecedores. Em cima, uma fatura da Marés Vivas, por Serviços de Produção de Evento Piloto. Data de 15 dias antes da própria constituição da Crianças Primeiro. Mostrei-a ao Carlos. Ele levantou as sobrancelhas. Quem paga a uma empresa por um evento de uma associação que ainda não existe? Alguém que acha que o tempo é formalidade, respondi. No ecrã surgiu um slide com números redondos e círculos coloridos. 45 mil euros angariados, 38 mil aplicados em programas, 7 mil em custos administrativos. O Simão tirou uma fotografia. Eu deslizei, por baixo da mesa, uma folha com outra cifra, 31.500 euros em adiantamentos aos tais fornecedores. A matemática do entusiasmo costuma fugir às casas decimais. Chegou então o momento do convite à participação. Voluntários com tablets passavam pelas mesas. Um homem de blazer azul, viu mais cedo, com um cumprimento rápido ao Álvaro, apresentava-se como apoiante vital. Era mais baixo do que eu recordava das descrições da Zélia, mas tinha o cabelo rente e um sinal claro no queixo. Olhei-o como quem olha um detalhe de museu. Não para o julgar, para o reconhecer. Boa noite, disse ele, inclinando-se. Sou o Duarte. Posso explicar o QR Code? Não é preciso, respondi com cortesia seca. Percebo de códigos. Ao meu lado, o Carlos permanecia imóvel, uma imobilidade de pedra trabalhada. Quando o Duarte se afastou, o Carlos murmurou.
Esse não é o Álvaro, nem fornecedor com contrato, é intermediário. A palavra assentou na mesa como um peso. O protocolo aproximava-se do final. Inês regressaria para o discurso mais longo, o pedido principal, as fotografias de palco. Eu tinha calculado que, se uma intervenção fosse necessária, seria aí que teria melhor contraste. Não para humilhar, mas para travar o impulso de uma máquina que se alimenta de aplausos. Fechei a capa fornecedores e puxei a atas para cima. O Simão alinhou-se um passo atrás, telemóvel pronto. O Carlos fixou a plateia como quem lê um mapa. Inês começou. Quando digo crianças primeiro, não é um slogan, é uma forma de viver. A frase estava na metade quando o meu telefone vibrou. Z. Abri a mensagem por reflexo. Entradas na casa agora. 2 homens, plars, de graça. Saíram com 2 pastas pretas. Senti o corpo ficar muito quieto. Olhei o Carlos, passei-lhe o ecrã. Ele fez um gesto minúsculo de compreendido. O que quer que estivesse a acontecer em Estoril tinha pressa suficiente para acontecer no meio do discurso. Pressa é sempre boa notícia para quem não a tem. Levantei-me, não com brusquidão, com a cadência das assembleias. Levei comigo a capa atas e a fornecedores. Caminhei até a lateral do palco e, num intervalo de respiração da oradora, dirigi-me à mestre de cerimônias. Peço desculpa. Sou Teresa Valença, usufrutuária da casa onde esta associação foi organizada. Tenho documentos que talvez interessem a todos os doadores. Disse-o baixo, mas de modo a que o microfone de lapela apanhasse o suficiente para cortar o ar. A mestre hesitou, o olhar a pedir amparo no Álvaro. O Álvaro sorriu, o sorriso de quem confunde palco com proteção. Claro, disse, generoso. Transparência é o nosso lema. O que tiver, mostra. Agradeci com a cabeça. Subi 2 degraus. Não olhei para a Inês, que me fitava com a atenção de quem vê um copo a cair em câmara lenta. Centrei-me no microfone. Boa noite. Não vou ocupar-vos. Trago poucas palavras e muitos papéis. Levantei a primeira capa. Esta ata autoriza a direção a contratar por ajuste direto até 50 mil euros. Assinada por 3 pessoas, todas interessadas. Um murmúrio ondulou. Coloquei a folha num cavalete transparente que o Carlos, sem que eu notasse, já tinha posicionado junto ao púlpito. Aqui, continuei, uma fatura por um evento piloto, emitida antes da existência legal da associação. O murmúrio voltou, agora mais alto. E aqui, adiantamentos a fornecedores que somam 31.500 euros sem relatórios entregues. Uma senhora levantou a mão, espontânea. Isso é crime? Não digo que seja, respondi. Digo que precisa de explicação antes de pedirem mais dinheiro. Voltei-me um pouco para a Inês, não para a ferir, para a convocar. Queres explicar agora? Ou marcamos para amanhã, com documentos? Ela tentou erguer a voz, mas as palavras tropeçaram no ar quente da sala. O Álvaro avançou. Estas questões são técnicas. Eu cortei com gentileza. Tanto melhor. Tragam os técnicos. Ergui a última folha. E já agora, a casa onde trabalho, os meus papéis não é vossa, como foi dito a algumas pessoas aqui presentes. Existe uma doação com reserva de usufruto. Tenho as certidões. Não vim tirar-vos o palco, vim pedir que o iluminem todo. A sala dividiu-se entre o aplauso e o silêncio. O Carlos aproximou-se do microfone apenas para dizer: os documentos ficarão disponíveis para qualquer doador os consultar, ainda hoje na recepção. A imprensa pode fotografá-los, sem restrições. O Simão movia-se como um peão rápido, recolhendo imagens e reações. A mestre de cerimônias, com profissionalismo que merecia mais do que aquilo tudo, retomou o fio. Obrigada. A Crianças Primeiro reafirma o compromisso de responder a todas as questões.
Vamos ao momento musical. A música entrou, salva de honra para quem precisa de tempo. A Inês pousou o microfone e esvaziou-se para a lateral, pálida. O Álvaro trocou 2 frases rápidas com o Duarte. Eu, que já tinha feito o que viera fazer, recuei para a sombra da coluna. Agora espera, disse o Carlos baixinho. Quem deve falar, falará. No intervalo seguinte, um movimento de rostos e telefones formou pequenas ilhas de conversa. Alguns doadores aproximaram-se com perguntas tranquilas. Outros preferiram sair discretamente. Uma repórter da SIC, confirmara-se a presença dela, pediu-me 3 linhas on the record. Sou professora reformada. Vim pedir documentos e deixar documentos. A transparência é uma porta. Ou abre ou não é. Agradeci-lhe a contenção. Ela sorriu. Gosto de frases com verbo. Recebi, então, uma mensagem da Marta. Estou cá fora. Posso falar contigo? Saí para o pátio, onde o ar do mar limpava a cabeça. A minha neta estava de casaco leve, braços cruzados, olhos grandes como quem aprende depressa. O pai está furioso, disse, sem rodeios. Diz que estragaste tudo. Estraguei o quê? Não soube responder. Olhou-me com uma franqueza que me tocou. A avó Graça chamou-me irresponsável por não subir ao palco para a fotografia de família. Eu disse-lhe que a minha família é maior do que uma fotografia. É, confirmei. É muito maior do que qualquer fotografia. Agarrou-me a mão, breve. Tenho medo que ele nunca mais fale contigo. Pode acontecer, admiti, mas prefiro o silêncio da verdade ao barulho de uma mentira. Voltamos para dentro. O programa agonizava nos seus últimos minutos. A luz dos telemóveis iluminava ilhas de desalinho. O som das talheres perdeu-se ao fundo. O Álvaro agradeceu a presença, prometeu um comunicado detalhado nas próximas horas. A palavra horas trazia dentro dela a sombra de muitos dias. Quando as pessoas começaram a sair, o Carlos deu um sinal mínimo. Vamos! Atravessamos a recepção, onde, sobre uma mesa, dispusemos em leque as cópias certificadas. Quem quis, viu. Quem não quis, passou. O Duarte aproximou-se demasiado perto. A senhora acha-se no direito de... Tenho o direito, cortei. E o dever. O Carlos colocou-se ao meu lado. Não precisou de levantar a voz. O que tiver a dizer, diga com um papel na mão. O Duarte recuou, uma raiva seca a puxar-lhe o maxilar. Percebi que não lhe dava medo a polícia, mas a rotina da conferência de imprensa, fria como uma lâmina. Pouco depois, já na rua, o Simão aproximou-se a trote contido. A SIC confirmou que vai pedir esclarecimentos formais amanhã. A TVI quer as cópias, e um blog local publicou agora as fotos da tua ata no púlpito. Não esperava que fosse tão rápido. A rapidez não é nossa, disse. É da cidade. O Carlos guardou o telemóvel. E de quem tem pressa de parecer limpo. Tocou então o meu telefone. Número desconhecido. Atendi. A voz do Tiago veio tensa, quase sussurrada. Mãe, o que fizeste? O que te disse que faria? Respondi, pacífica. Perguntas claras, documentos claros. Amanhã passas em minha casa. Precisamos de falar sem microfones. Não, apressou-se. Não vás à casa agora. Há movimentações. O silêncio engoliu a seguir o resto. Falo contigo amanhã. Desliguei. O Carlos ergueu uma sobrancelha. Movimentações? 2 pastas pretas saíram há pouco, disse, lembrando a mensagem da Zélia. Se calhar são só papéis de decoração. Ou são a decoração de papéis que importam, devolveu. No carro, antes de arrancar, anotei 3 linhas no meu caderno. 1. Consolidar documentos. 2. Pedir auditoria externa à associação. 3. Preparar depoimento para MP se houver indícios sólidos. Não por dramatismo, por método. Às noites, quando nos viram a verdade,
Pedem menos teatro e mais contabilidade. A madrugada apanhou-me já em Lisboa, com os pés descalços no soalho do quarto alugado. Espalhei as cópias pelo chão, como quem monta um puzzle sem imagem na caixa. Liguei à doutora Leonor. Desculpe a hora. Amanhã de manhã pode enviar uma notificação extrajudicial à direção da associação, a pedir acesso aos relatórios de execução, lista de fornecedores, contratos e prestações de serviço? Claro, respondeu, sem espanto. E, se quiser, preparo também um pedido de auditoria independente para ser assinado por doadores. Tenho minuta. Prepare. Desliguei. Depois escrevi a Zélia. Se entrarem mais pastas, não as impeças. Só repara no que fica. Ela respondeu minutos depois, como se a noite lhe fosse aliada natural. Percebi. Cor da fita? Branca. Até novo aviso. Deitei-me com o corpo a acusar o peso das horas e a cabeça a recusar descanso. Antes de ceder, vi as imagens que me importavam. A Marta no banco do jardim, o sorriso breve, a sala de Cascais a reduzir o volume, o documento no púlpito, com carimbo, data e linhas que não tremem. A história, de repente, parecia menos um drama e mais um relatório que resgata a dignidade. Gosto quando a dignidade tem papel timbrado. De manhã, uma mensagem do Simão acordou-me de vez. O Álvaro anunciou auditoria interna. A SIC quer entrevista contigo. E recebi um e-mail anônimo com 3 PDF, Plano Marés Vivas, Proposta Lince Atlântico e lista de promessas de doações. O remetente chama-se 9. Senti o coração bater um pouco mais depressa. Não por euforia, por prudência. PDFs anônimos podem ser ouro ou armadilha. Verifica metadados, respondi. Procura datas, autor, número de versão, confirma com alguém de contabilidade. O Carlos, por seu lado, enviou um recado curto. O MP tem um canal para envio de indícios. Usamos quando tivermos garantias, sem leaks imaturos. Era a voz que eu queria ao meu lado, a que casa urgência com rigor. Fui ao espelho, prendi o cabelo, vesti outra vez o traje neutro. No bolso, as chaves do carro. Na pasta, a mesma organização. Casa, fundação, testemunhas, imprensa. Desta vez, acrescentei um separador novo. A auditoria. Dentro, 2 folhas. A minuta da doutora Leonor e um conjunto de perguntas baseadas no manual de boas práticas que eu própria ensinara, anos antes, numa disciplina opcional. A vida tem ironias que nos servem. No café, junto à janela, encontrei o Simão a sorrir como quem entrou numa mina e regressou com as mãos sujas e os olhos brilhantes. Os PDFs são coerentes, disse, direto. O plano da Marés Vivas é uma apresentação genérica, sem cronograma, com valores globais. A proposta da Lince tem copy-paste de outro cliente e referências circulares. A lista de promessas tem nomes reais. 2 pessoas confirmaram-me que foram, de facto, abordadas, mas disseram que a condição era uma fotografia com a Inês no palco. Marketing de doação. O nome 9? Perguntei. Anônimo com humor. Encolheu os ombros. Pode ser alguém de dentro. Pode ser um fornecedor farto de esperar. Ouvi sem interromper. O Carlos entrou a seguir, o cheiro de rua a marcar-lhe o casaco. A notificação da autora Leonor foi entregue por e-mail e carta registrada. Tem 5 dias úteis para abrir as gavetas. E uma rádio local quer saber por que é que a Crianças Primeiro apresentou vídeos de banco de imagens como se fossem testemunhos. A pressa de ontem virou hoje perguntas. E o Tiago? Perguntei, mais baixo. O Tiago tem o telemóvel muito ocupado, disse, com ironia sem maldade. Vai ter de escolher entre atender-te e atender quem lhe pede explicações. Bebi um gole de café e deixei o calor descer. O plano, afinal, não era um segredo. Era um conjunto de pequenas ações encadeadas pela paciência. Agora era continuar. Sem raiva, sem espetáculo.
Com provas. À saída, meu telefone tocou. Número do Tiago. Atendi. A voz dele vinha áspera de noites curtas. Mãe, precisamos de resolver isto entre nós, sem jornalistas, sem tribunais. Entre nós, hoje às 6, na casa, disse. Eu, tu e a verdade. Sem palco. Se preferires, marcamos no escritório da doutora Leonor. Houve uma pausa. Na casa, cedeu. Mas a Inês vai estar. Está bem. Desliguei. O Carlos, que me lera o gesto, assentiu. Eu fico por perto. Ficas longe o suficiente para que ele entre, corrigi, mas perto o bastante para que eu não saia sozinha. A tarde arrastou-se com o peso dos minutos importantes. Fiz mais uma ronda de ligações. A Zélia enviou-me uma fotografia do quadro de avisos da cozinha, um mapa do salão de Cascais com marcações à caneta. Reunião às 18 horas, pós-evento. O Álvaro, a Inês e 2 nomes que não reconheci. O Duarte, curiosamente, não. Quando do relógio marcou às 6, estacionei em Estoril. O portão estava entreaberto, sempre esse gesto de quem acha que a casa o reconhece. Entrei sem os dramas que os filmes gostam. A realidade usa passos normais. Na sala, o Tiago levantou-se do sofá com o rosto vincado por um orgulho cansado. A Inês cruzou os braços. Queres o quê? Foi o prólogo dele. O óbvio, respondi. Que devolvas as chaves, que reconheças por escrito o meu usufruto e que pares de usar a casa como sede de uma estrutura que precisa de esclarecer contas. Depois, falamos do resto. Não tens noção do dano que fizeste ontem, disse a Inês num tom que eu conhecia das reuniões com pais exaltados. As pessoas acreditam em ti e nós ficamos como ladrões. Quem não deve, esclarece, repliquei. Tem os papéis. Mostrem. O Tiago passou a mão pelo cabelo, um gesto antigo. Mãe, eu só quis avançar, fazer algo grande. Isto ia dar-nos reputação, abrir portas. Portas não se abrem empurrando quem te ensinou a chave, disse, sem agressividade. Faz algo grande sim, mas começa por arrumar a gaveta. Coloquei a capa casa sobre a mesa. Escreve. Reconheço que a minha mãe, Teresa Valença, é usufrutuária da casa cita em... E por aí fora. Hoje. Ele olhou para mim como quando era rapaz e pedia mais tempo para um trabalho. E se eu assinar paras com as entrevistas? Paras com as coisas? Eu não faço entrevistas, corrigi. Respondo a perguntas e não paro com documentos. Paro quando houver documentos do vosso lado, auditoria independente, relatórios, contratos com serviços efetivamente prestados. A Inês bateu com a mão no braço do sofá, sem força. Isto é perseguição. Não, disse. Isto é adultidade. O Tiago respirou fundo. Dá-me 1 hora. Sentou-se na secretária, abriu o portátil, escreveu devagar. Li, corrigi datas e termos, pedi que anexasse a cópia digital da doação com usufruto. Ele assinou. Eu assinei como recebida na qualidade de usufrutuária. Tirei 2 fotografias, enviei ao Carlos e à doutora Leonor. O coração, que até ali se mantivera num compasso de escola, bateu uma sílaba a mais. Obrigada, disse. Agora com a fundação. Precisamos de tempo, respondeu a Inês, e pela primeira vez ouvi verdade nessa frase. Não temos os relatórios prontos. Tem 5 dias úteis, por lei, para responder à notificação. Usem-nos. Se precisarem de ajuda para aprender o que é um relatório, posso recomendar livros. Ensinei durante 30 anos. Fui embora sem efeitos especiais. Lá fora, o mar respirava como sempre. As casas vizinhas acendiam luzes oblíquas. No carro, enviei ao Simão uma mensagem curta. Houve reconhecimento escrito do usufruto. Segue cópia. Ao Carlos. Feito. Próximo passo. Auditoria. A Zélia. Fita branca. Por hoje. No regresso, senti não alívio,
mas alinhamento. O aborrecido, uma vez mais, vencia. Nos cruzamentos, Lisboa devolveu-me o hábito seguro dos semáforos. Em casa, arrumei as capas numa ordem nova. Casa, resolvida, provisório, fundação. Em aberto, auditoria acionada. E, num caderno, escrevi: ainda falta a conversa verdadeira com o meu filho. Sem papéis, só nós. Não para hoje, para quando a poeira assentar. Até lá, números. A noite fechou-se devagar. Não procurei televisão. Deixei o telemóvel longe por 1 hora. Pensei na Marta, no banco do jardim, a dizer que a família é maior do que uma fotografia. A frase ficou comigo como ficam as verdades simples. Não arranham, mas não largam. Deitei-me tarde. Antes de adormecer, uma última imagem. O púlpito em cascais, a folha com carimbo, a sala a dividir-se entre aplauso e silêncio. O silêncio vale mais. No silêncio, ouvimos o que está por dizer. Dormi pouco e mal, como quem passa a noite a ouvir uma casa respirar. Às 8 da manhã, a luz entrou no quarto alugado e pôs ordem ao que restava de incerteza. As notícias tinham feito o seu trabalho silencioso. Títulos com verbos comedidos, fotografias do púlpito, uma frase minha escolhida com cuidado. A transparência é uma porta, ou abre ou não é. Não havia gritos nem sangue, apenas perguntas. Era quanto bastava. Tomei café sem açúcar e reli, devagar, a mensagem que o Tiago me enviara às 2 da manhã. Assinei, falamos mais tarde. A assinatura já estava no dossiê Casa, resolvida, provisório. Agora o dia pedia-me que olhasse para a outra pilha, a fundação, em aberto. Às 9, a doutora Leonor confirmou que a notificação extrajudicial fora recepcionada por e-mail e carta registrada. Um relógio iniciara a sua contagem tranquila de 5 dias úteis. Às 10, o telefone tocou. O Simão, excitado, mas focado. A SIC marcou uma peça mais longa para hoje à noite. Querem entrevistar-te num local neutro. E eu fui contactado por 2 doadores que pediram para ver as cópias das faturas. Um deles diz ter sido pressionado a prometer uma quantia maior se tivesse um momento de palco. Anotei as horas, os nomes, as frases. O aborrecido, sempre o aborrecido, a sustentar o edifício. Hoje há também o baile, lembrei. Não era um baile literal, mas a metáfora tinha agarrado o dia anterior. O desfile de gente, o brilhar da intenção, o rodopio de palavras que pareciam dançar para não colidir umas com as outras. O baile continua, confirmou o Carlos quando chegou ao café, pouco depois, com o jornal debaixo do braço. A direção da Crianças Primeiro convocou uma conferência de imprensa para as 19, no mesmo centro cultural. Prestação de contas e esclarecimentos. Abri o jornal, mostrou-me uma coluna pequena no fundo da página. Associação investiga acusações com serenidade. Sorriu, sem alegria. Quem escreve serenidade quer comprar tempo. Vamos dar-lhe, disse. Tempo para perceberem que a serenidade é boa conselheira quando se tem documentos. Passei a manhã a arrumar, outra vez, o que já estava arrumado. O ritual ajudava-me a respirar. No separador auditória, coloquei as perguntas da doutora Leonor. Quais os contratos assinados? Quais os relatórios de execução? Qual o critério de seleção de fornecedores? Qual a data exata de cada prestação? Ali, em interlinhas discretas, estava tudo o que importava. E, de repente, lembrei-me das minhas aulas. Como os estudantes resistiam às perguntas simples, preferindo as teóricas que cabiam em frases bonitas. Sorri sozinha. A vida é uma sala de aula com mais corredores. Ao início da tarde, a Marta telefonou. Posso almoçar contigo? Pude. Encontramo-nos num restaurante pequeno, sem televisões. Ela empurrou o prato, férias de apetite. O pai está calado, disse, e isso pesou mais do que se estivesse aos gritos.
A Inês diz que a conferência de imprensa vai virar o jogo. A avó Graça jurou que vai sentar-se na primeira fila para me ver orgulhar a família. Olhou-me frontal. Vou? Não, respondi tranquila. Não és escudo nem adereço. Se quiseres ver, vê. Se preferires ficar longe, fica. O que tens de ser és neta, só isso. Ela assentiu e pela primeira vez em dias vi-lhe um gesto leve, um fio de alívio. Eles acham que uma fotografia salva contas, arriscou. Eu acho que só salva memórias. E as memórias salvam-se vivendo decentemente, acrescentei. O silêncio que se seguiu foi limpo, como um copo bem lavado. Despedimo-nos com promessas curtas. Liga se precisares. Ligo. Voltei a casa para me trocar. Um fato escuro, o cabelo preso, a pasta organizada. O carro levou-me por uma marginal serena. O mar, que na véspera fora cenário, hoje era ritmo. Estacionei num lateral que descobri, anos antes, a caminho de um concerto. O centro cultural estava mais composto do que na noite anterior. À porta, repórteres alinhavam as perguntas. As câmaras testavam luzes. O Simão, credencial ao peito, ergueu a mão em cumprimento. O Carlos falava com um polícia municipal, 2 dedos no bolso, postura de quem conhece as esquinas da cidade. Plano? Perguntou ele quando ficamos a sós. O mesmo, respondi. Falar baixo, mostrar alto. Se apresentarem documentos, ouvimos. Se apresentarem desculpas, perguntamos. Se apresentarem indignação, deixamos passar. Entramos. A sala estava preparada para a prestação de contas. Um púlpito ao centro, 2 mesas laterais com água e pastas, um ecrã com o logo azul claro. Em 3 filas vi rostos que conhecia de jornais. Na 4ª, discretamente, reconheci o Augusto, o vizinho de Estoril, com um bloco de notas barato. Sorri-lhe ao de leve. Ele sorriu-me de volta, cúmplice sem saber. Às 19 em ponto, subiram ao palco o Álvaro, a Inês e um senhor que não tinha visto antes. Foi apresentado como consultor financeiro externo, com voz grave de bronze de igreja. O Álvaro começou. A Crianças Primeiro nasceu de um ideal nobre. Ontem fomos surpreendidos por insinuações que, num primeiro momento, preferimos não alimentar. Hoje, porém, trazemos esclarecimentos. A palavra insinuações era uma gambiarra retórica. Tentava deixar-me à sombra do boato. Eu não era boato, eu era papel com carimbo. Respirei e deixei-o continuar. Ele enumerou, com tédio estudado, os 4 pontos: legalidade da associação, processos de contratação, resultados preliminares, compromisso com auditoria interna. A sala, paciente, esperava o prato principal. O consultor pegou no microfone e exibiu um slide com números. Em 3 meses, angariamos 45.800 euros. Aplicamos 38.200 em programas, 7.600 em custos administrativos. Os adiantamentos a fornecedores são práticas correntes que agora serão convertidas em contratos formais. Levantei a mão. Não para interromper, para ser chamada. A mestre de cerimônias, talvez lembrada da noite anterior, deu-me a palavra sem guerra. Teresa Valença. Agradeço a apresentação, disse, junto ao microfone lateral. 2 perguntas simples. 1. Podem mostrar hoje um único relatório de execução de programa com data, objetivo, responsável e resultado? 2. Podem explicar a fatura da Marés Vivas, emitida 15 dias antes da constituição legal da associação? A minha voz não tremeu. Não por coragem, por hábito. O consultor pigarreou. Os relatórios estão a ser consolidados. Consolidar não é mostrar, observei. Perguntei se podem mostrar um agora. Hoje não, admitiu. Então fiquemos pelo que podem, propus. A fatura anterior à existência legal? O Álvaro ensaiou um sorriso técnico. Trata-se de um equívoco administrativo. O serviço foi prestado a título pessoal e depois assumido pela associação. Há contrato pessoal?
Há um acordo verbal. Tem ata que aprove a assunção dessa despesa pela associação? Teremos. Terão ou tem. A sala murmurou, um mar a mexer-se num copo. Ele escolheu a honestidade da fuga. Teremos. A Inês, até então contida, avançou. Estão a transformar trabalho sério numa caça às bruxas. Ontem, no calor do momento, houve precipitações. Hoje, queremos reconstruir confiança. Estamos aqui para as crianças, não para guerras pessoais. Eu também, disse, sem o nome dela. Por isso pergunto com papéis, não com adjetivos. E ergui, da plateia, um envelope transparente. Aqui estão cópias certificadas das atas e faturas que mencionei ontem. Ficam na recepção como antes. Se quiserem, podemos lê-las juntos, linha a linha. Devolvi o microfone. A minha participação terminara. O resto da conferência de imprensa foi um exercício de equilíbrio instável. Uma repórter da SIC perguntou pelos vídeos de arquivo usados como testemunhos. O consultor falou em recursos visuais de ilustração, a Inês insistiu em mensagem e missão. Um jornalista local levantou a questão das empresas recém-criadas com sedes repetidas. O Álvaro refugiu-se no mercado. E a cada pergunta com verbo claro, uma resposta com substantivos macios. Quando terminou, a sala espalhou-se em círculos. O Carlos aproximou-se. Amanhã de manhã já haverá opiniões fortes na praça. O importante, disse, é que hoje eles disseram, não temos agora. Isso é ouro. O Simão tinha olhos de quem saíra da água com algo nas mãos. O consultor confirmou por e-mail, há 1 hora, que vai enviar elementos à noite. Se não enviar, temos mais uma frase certa. Se enviar, trabalhamos. E o Tiago? Arrisquei. O Tiago preferiu não vir, respondeu o Carlos. Mas ligou ao meu contacto no registro. Perguntou coisa simples. Quem pergunta simples está a pousar o pé. Saí uns minutos para o pátio, respirar sal. No átrio vi de relance a de Graça a falar alto com 2 amigas, palavras como ingratidão e humilhação saltando da boca. Não parei. A minha guerra não era com ela. Um toque no ombro interrompeu-me. Era o Augusto, tímido, o bloco barato junto ao coração. Teresa, só para dizer que estive atento. Vi carros, horas, notei matrículas. Se precisar, digo o que vi. Agradeci. Ele encolheu os ombros. Um vizinho serve para isso, não é? Ver sem se deitar no meio. Sorri. A cidade sustenta-se nestes parafusos invisíveis. Já a sair, recebi uma mensagem da Zélia. Fita branca, calmo. O Tiago passou em casa sozinho, guardou papéis numa gaveta da biblioteca e saiu. Acho que escreveu. Escreveu. Esse verbo, no contexto certo, era mais forte do que gritar. Respondi com um coração contido, desses que não envergonham. Às 22 no teado, o Simão mostrou-me, num ecrã, o que o consultor enviara. 3 PDFs com tabelas, 2 organigramas, uma nota metodológica. Olhamos os metadados, datas recentes, autor admin. Não valiam por si como prova de execução, mas valiam como reconhecimento de que o vazio precisava de ser preenchido. Amanhã falo com um contabilista que nos ajude a traduzir isto, disse o jornalista. E com 2 doadores que confirmaram pressões para prometer mais em troca de palco. E nós, acrescentei, amanhã enviamos o pedido formal de auditoria externa, assinado por doadores e pela usufrutuária da casa. Sem barulho. O Carlos levantou a chávena de café num brinde sem cerimônia. A saúde do aborrecido. Fui para casa tarde, mas leve. Não era leveza de Vitória. Era o sossego do método a fazer o que sabe. No quarto, antes de deitar, espalhei as folhas no chão como mapas de guerra. E depois juntei tudo num só maço, com uma tira elástica. Coloquei por cima um papel em branco, escrevi a negro. O baile acabou,
Agora contas. E, debaixo da palavra contas, uma nota para mim mesma. Lembrar. Quando for a hora, falar com o Tiago sem papéis, não para o absolver, para o ouvir. Adormeci com a cabeça no som do mar que entrou pela janela em memória. Sonhei com a casa em Estoril, as orquídeas erguidas outra vez, a porta da garagem fechada, o carro no seu lugar. No sonho, a campainha tocava e eu abria. Não entrava ninguém, entrava ar. Acordei com a certeza simples de que o ar é o primeiro direito de uma casa. De manhã, a cidade abriu as persianas. A peça da SIC rodara com equilíbrio. As perguntas tinham ficado no quadro. Um editorial de jornal pediu menos emoção, mais balancetes. Sorri. Era o meu idioma. A doutora Leonor enviou a minuta final do pedido de auditoria externa. Assinei-a com uma caneta antiga, dessas que lembram que escrever é um ato físico. O Carlos preparou o envio para o Ministério Público, caso as respostas oficiais continuassem a ser promessas vagas. O Simão marcou comigo um encontro com o contabilista. A Marta mandou-me uma fotografia do caderno dela com uma frase escrita a tinta azul. A família é maior do que uma fotografia. Respondi com um orgulho curto, sem emojis. Ela entendeu. E eu, que nunca fui de palcos, aceitei que aquele episódio em Cascais tinha sido, sim, um baile. Um baile onde escolhi dançar no compasso do documento e da pergunta honesta. A música agora baixava. O salão esvaziava. Ficavam as cadeiras e o eco dos passos a irem embora. É aí que o trabalho começa, quando a música para e a sala cheira a papel. À tarde, sentei-me com o contabilista numa sala de paredes brancas. Isto é simples, disse ele, depois de meia hora a olhar para números. Não há aqui crime à vista, mas há falta de lastro. Adiantamentos sem relato. Serviços contratados sem serviço descrito. O que há é pressa de parecer adulto antes de ser. Consegue escrever isso em linguagem que um juiz entenda? Perguntei. Consigo, sorriu. E que um jornalista publique sem ser processado. Gostei dele. Gosto de gente que sabe onde as palavras param de enfeitar e começam a construir. Quando saí, Estoril ficou-me na cabeça como um farol. Sem aviso ao Carlos, conduzi até lá, devagar. Parei a 2 quarteirões e fui a pé. O portão estava fechado. Bati a porta. O Tiago abriu, olheiras opacas, cabelo desalinhado. Ficamos um segundo longuíssimo a olhar. Depois, afastou-se para eu passar. Entrei. A sala era a mesma, com uma diferença quase invisível. A cadeira de cabeceira estava vaga. Sentei-me. Ele não comentou. Sinal de que, às vezes, a maturidade sabe calar-se. Quero pedir-te uma coisa simples, disse. Não me prometas nada hoje. Só responde a uma pergunta. Quando é que te pareceu razoável tirar-me a casa? Ele mexeu a boca, mas a voz demorou. Quando me pareceu que a tua presença nos diminuía. Diminuía quem? Eu. A palavra saiu inteira, sem elipses. Então isto não é sobre caridade, nem sobre fundações, é sobre a tua sombra. Fiquei calada, dói quando acertamos no osso. Sabes que te amo, acrescentei, e que o amor não anula consequências. Ele assentiu. Eu sei. Olhou para a janela. Sei também que a Inês e a minha sogra empurraram, mas fui eu que andei. Foste, confirmei. Agora anda para outro lado. Coloquei na mesa uma cópia do pedido de auditoria. Assina como presidente da direção. Pede tu. É a tua forma de crescer de dentro para fora. Ele respirou como quem aprende uma palavra nova e suspeita que vai precisar dela. Pegou na caneta, assinou. Não houve solenidade, houve choque com a realidade. Quando me levantava, ele murmurou. Mãe, obrigado por não teres gritado. Sorri, muito pouco. A idade ensina. Saí com a pasta ligeiramente mais pesada.
Papéis podem pesar esperança. Antes de fechar o portão, voltei-me. As orquídeas tinham sido erguidas por mãos que não eram as minhas. Não perguntei de quem. A casa, por um instante, pareceu respirar melhor. No carro, envio ao Carlos a fotografia da assinatura. Ao Simão, uma nota. Pede à SIC que acrescente. Direção pede auditoria externa. A doutora Leonor, o documento assinado. A Zélia, 2 palavras. Fita branca. Ela respondeu com uma carinha amarelada, tímida, que eu li como sorriso. No fim desse dia, sentei-me à secretária do quarto alugado e escrevi, no topo de uma página nova. O choque público terminou. Agora, reconstrução. E por baixo, uma lista de verbos curtos. Ver, pedir, ouvir, corrigir, devolver. A história, tal como a vida, avança de verbo em verbo. Eu tinha os meus. A primeira manhã depois da assinatura do Tiago teve a textura de um chão lavado. Ainda úmido, a cheirar a lixívia, com marcas de passos que não se devem confundir com pegadas novas. Abri as janelas do quarto alugado e deixei o ar entrar como quem convida uma testemunha imparcial. A auditoria externa, pedida por ele, saiu dos meus planos e entrou no mundo. E quando algo entra no mundo, deixa de nos pertencer. É assim que deve ser. A doutora Leonor confirmou-me, às 9 em ponto, que o pedido fora recebido formalmente pela direção e pela mesa da Assembleia da Crianças Primeiro. Prazo de 15 dias para disponibilização integral de contratos, comprovativos e relatórios. Disse, com a higiene das palavras que gosto de ouvir. A escolha do auditor será feita por sorteio entre 3 entidades credenciadas. Um representante dos doadores poderá assistir à selagem dos documentos. Sorri. Leve caneta e paciência, recomendou com humor seco. Respondi que levava as 2 desde a juventude. O Simão ligou a seguir. Há quem esteja a chamar-te a professora das contas nas redes. Riu, sem troça. Metade admira, metade teme. Não pedi para ver. Rede social é praça. Útil para ouvir murmúrios, pouco eficaz para construir edifícios. Tenho entrevistas com 2 contabilistas independentes, acrescentou. Ambos dizem o mesmo. Adiantamentos sem justificação transformam-se com o tempo em poeira de gaveta. Agradeci. O jornalismo que não urra dá-nos tempo para pensar. Ao meio-dia, o Carlos apareceu no teado com um saco de pão quente e a serenidade do costume. O Ministério Público registrou recessão de elementos preliminares, disse, enquanto me passava uma carcaça. Não há processo aberto, há um caderno de apontamentos. É onde tudo começa, longe das câmaras. Partilhou também um pormenor. 2 fornecedores pediram por escrito para regularizar serviços a posteriori. Querem converter promessas em relatórios. A pressa de ontem está a desaprender-se. O verbo agradou-me. Desaprender é, muitas vezes, a metade dura do caminho. À meio da tarde, recebi uma mensagem que abriu uma porta antiga. Sou a Luísa. Posso ver-te? A mãe da Marta, a mulher que escolheu afastar-se quando o casamento com o Tiago entrou na lógica de quem confunde casa com palco. Respondi que sim, às 6, num café discreto de Alvalade. Saiu do táxi com um cansaço honesto na cara. Não o de quem não dorme, o de quem começou a acordar. Obrigada por aceitares, disse, sem teatro. Pediu água, esperou que eu pousasse a caneta. Desculpa o tempo todo em que estive ausente. Soltou, sem advérbios que pedem desculpa por ela. Achei que a vossa casa era um barco que me empurrava para fora. E, quando me senti na água, em vez de nadar para a margem, fui indo à deriva. Estás aqui, respondi. E a Marta precisa de ver que os adultos sabem regressar. Falamos devagar. Contou-me que a pressão para que a filha servisse à fundação veio embrulhada em elogios e sedas. Palco, caridade,
Fotografia? Eu também quis aparecer bem, confessou, a frase inteira sem maquilhagem. Quando percebi que a fotografia pesava mais do que as contas, calei-me. Não devia. Não a absolve. Não a julguei. A maturidade é o lugar onde as pessoas entram sem precisar de pedir licença à vergonha. Queres ajudar? Perguntei simples. Ela assentiu como quem recebe um mapa. Abri um caderno novo, reconstrução, e escrevi o nome dela no topo. Há 3 frentes, expliquei. A auditoria, a casa e o futuro do que pode nascer daqui se o lixo for varrido sem varrer as pessoas. Propus-lhe tarefas que não pediam palco. Organizar voluntários para recolher necessidades de famílias com crianças em tratamento. Criar uma lista de alojamentos de emergência, cozinhas que doem refeições, transportes solidários. Nada disto tem fotografia bonita, avisei. É trabalho que cheira mais a detergente. Ela sorriu com doçura e vergonha misturadas. Tenho braços e tempo, disse. Era tudo. Na manhã seguinte, regressamos, eu e o Carlos, à casa de Estoril. Desta vez, não como invasores nem expulsos, como quem volta ao local da vida. As orquídeas, de pé. As caixas do pós-evento ainda na entrada, empilhadas com aquela pressa que transforma uma festa numa manhã de discoteca. Procurei a Zélia. Surgiu da cozinha com um avental limpo e informação pronta. Dona Teresa, deixaram 2 dossiês na biblioteca. Um tem etiquetas, eventos, comunicação, consultoria. O outro diz pessoal. Não mexi. Agradeci-lhe o respeito pelo papel. Abrir é fácil. Responder por ter aberto é mais difícil. O Tiago desceu as escadas com passos a meio caminho entre quem ainda posa e quem começa a andar. O auditor envia hoje quem vai selar isto, informou Polido. Queres assistir? A pergunta, formal, trazia dentro uma rendição discreta. Reconheço-te como parte. Quero, disse. Não para ter razão, para que ninguém arroube a realidade. À hora marcada, 2 técnicos de uma firma que eu não conhecia chegaram com luvas, etiquetas numeradas, fitas invioláveis. O procedimento tem beleza para quem gosta de rituais honestos. Cada caixa aberta, cada documento numerado, uma ata para as pequenas coisas. O Carlos fotografou as lombadas. Eu limitei-me a observar a dança limpa do método. No fim, um dos técnicos pediu que todos assinássemos a fita selada. O Tiago assinou primeiro, sem tremor visível. A minha letra a seguir saiu como sempre, sem floreados, com pressão suficiente para atravessar o papel. A Zélia apareceu com uma bandeja e as chávenas de porcelana que eu mantinha para visitas que importavam. Fiz bolo de iogurte, disse, como se perguntasse se era permitido ser normal. Era. Sentamo-nos os 4, eu, Tiago, Carlos, Zélia, a comer bolo morno numa sala que tinha sido palco. Nunca subestimem o peso simbólico de um bolo de iogurte. Lembra a casa que é casa. Os dias seguintes foram uma escola de lentidão. A firma auditora pediu prazos, explicou protocolos, devolveu perguntas. O consultor financeiro, agora mais manso, enviou relatórios com tabelas finalmente datadas. O Álvaro anunciou, por e-mail público, colaboração total. A Inês publicou um texto curto que, pela primeira vez, não pedia aplausos, pedia tempo e silêncio. Não gostei dela de repente. Reconheci apenas o lugar onde as pessoas se lembram que falar menos é uma forma de respeito. A Marta, entretanto, começou a aparecer em Estoril ao fim da tarde, com trabalhos de escola e fome de sopa. À mesa, ninguém falava da conferência de imprensa. Falava-se de biologia, matemática, uma professora que pronuncia nomes como quem dá-lhes casa. Uma noite, quando me ofereci para a levar, disse: "Fico mais um bocado."
O bocado foi meia hora a ver televisão antiga e a rir de coisas que não exigem lado. A porta sussurrou. Obrigada por não me pedires para escolher. Eu respondi com um beijo no cabelo, que é a minha maneira de dizer eu sei. A meio da semana, a Luísa trouxe-me um dossiê artesanal. Uma lista de apartamentos de curta duração próximos do IPO, 3 restaurantes que ofereceram sopas, 2 motoristas que aceitaram turnos de madrugada. Não é bonito, avisou com pudor. É útil, corrigi. E útil, ali, era poesia suficiente. Liguei ao Simão e pedi. Se um dia quiseres fazer peça, fala disto sem nomes e sem violinos, só logística. É assim que a esperança não cai. Ele prometeu que sim. Os auditores chamaram-nos na sexta-feira para uma sessão de esclarecimentos. Uma sala branca, mesa longa, garrafas de água. Explicaram a metodologia como se ensinassem uma língua nova. Amostragens, cut-off temporal, circularização a doadores e fornecedores, reconciliação bancária. A palavra reconciliação brilhou um segundo fora de contexto e voltou ao sítio certo, nos números. Levantei 2 perguntas curtas. Como lidam com contratos verbais? Como tratam serviços intangíveis? Comunicação, consultoria, coaching. Responderam com técnica, sem floreio. Saí de lá com a paz que me dava, desde sempre, ouvir quem sabe explicar o que faz. Nesse fim de tarde, sentei-me com o Tiago na varanda. O mar ao fundo fazia de metrônomo. Não vai ser preso por causa de um PowerPoint mal datado, disse, sem meia ironia. Mas vais prestar contas. Ele assentiu. Sei, e sei que o pior disto não foi a auditoria. Foi teres entrado na sala e mostrado o papel? Olhou as mãos. Eu fiquei pequeno. Deixei que a frase pousasse. A vida aguenta homens pequenos, disse. Não aguenta homens pequenos quando querem casas grandes, ajusta as dimensões. Ele riu devagar, como quem aceita aprender a voltar a medir. No domingo, abri a porta a um gesto que vinha de longe. O Augusto, vizinho calado, trouxe-me um caderno com registros claros das últimas semanas. Matrículas, horas, idas e vindas. Não quero chatices, disse, ruborizado. Só não gosto de barulho às 3 da manhã. Agradeci com firmeza. Ele encolheu os ombros. É sermos cidade, não é? É. Ser cidade é isto. Cada um carrega um parafuso para a ponte não cair. Comecei então a outra parte do meu plano, a que não depende de relatórios nem de ecrãs. Fui ao hospital onde, anos antes, tinha acompanhado tutorandos em visitas pedagógicas. Falei com a assistente social. O que falta? Ela respondeu sem recitar. Transportes às 7 da manhã, um quarto para quem vem de longe e não pode pagar hotel, um frigorífico comunitário que não cheire a abandono, máquinas de roupa a funcionar, despensas com etiquetas e datas. Nada daquilo era épico. Tudo era urgente. Voltei a casa com uma lista que cabia num bolso e fazia peso nos ombros. Transporte, cama, sopa, roupa, etiqueta, datas. O mundo salva-se nestas palavras curtas. Propus ao Tiago que a casa, quando a poeira assentasse, fosse usada 3 tardes por semana como casa de passo para famílias em trânsito, sem câmaras, sem placas, com regras simples. Eu não apareço, garanti. Tu também não precisas. Abre-se a porta, dá-se sopa quente, fecha-se a porta. Ele ouviu como quem escuta uma música que conhece e tinha esquecido. Quero ajudar, disse, quase menino. Sem palco, reforcei. Sem palco, repetiu e soube dizê-lo. A Inês, dias depois, pediu um encontro. Não venho defender-me. Começou num tom que não lhe conhecia. Venho pedir instruções. A palavra na boca dela não foi servil, foi humilde. Mostrei-lhe a lista da assistente social. É isto, disse. Se fizeres metade, estás a aprender. Ela fixou as linhas com olhos de aluna aplicada. A Marta disse-me que te ama.
arriscou. Eu sei, respondi. E sei que não precisa de escolher qual de nós ama a mesa. O relatório preliminar da auditoria chegou na semana seguinte, com timbre e frases que não pedem adjetivos. Conclusões provisórias: contabilidade imatura, documentação incompleta, ausência de relatórios de execução, processos de contratação sem critérios formais, inexistência, até o momento, de apropriação indevida detetada. Não era absolvição, era diagnóstico. O Simão publicou, ao fim da tarde, uma peça sóbria que terminava com a frase: "Transparência aprende-se". Agradeci-lhe em silêncio. Ele respondeu com uma fotografia desfocada de um corredor. O aborrecido venceu. Sorri. Houve, claro, quem me pintasse a negro ou a ouro. Aprendi a passar por isso como se passa por chuva miúda, sem fazer da meteorologia um drama. O que me importava era ver, na mesa de Estoril, a Marta a estudar com a Luísa a ajudá-la a sublinhar, a Zélia a distribuir sopa e a arrumar, com prazer quase musical, as prateleiras novas da despensa. O Tiago a atender um telefonema e a dizer, com voz clara: "Isso precisa de relatório?" antes de dizer sim. Pequenas vitórias, as únicas que se acumulam. Nessa altura, decidi também arrumar a minha própria casa dentro da casa. O meu quarto voltou a ter a cadeira junto à janela, a estante com os livros de didática, a caixa de costura da minha mãe, a pasta azul escura com elástico. Preguei na parede um papel branco com 5 verbos: ver, pedir, ouvir, corrigir, devolver, e outro com uma frase que usava nas aulas quando um grupo se engasgava na retórica: "Se não cabe numa ata, não cabe numa vida." A Zélia leu, passou a mão na tinta seca e sorriu como quem diz: "Fica bem." No final do mês, o auditor reuniu conosco para fechar o ciclo. Trouxe gráficos, listas, um anexo com recomendações, políticas de compras, matriz de riscos, separação de funções, prestação pública de contas trimestral. "Isto não é para inglês ver", disse. "É para o futuro sobreviver." O Tiago assinou o compromisso embaixo, a mão firme como não havia há anos. A Inês pediu para ler em voz alta as recomendações. Fê-lo sem dramatismo. Quando terminou, não pediu aplausos, pediu trabalho. No caminho de volta, passamos, eu, Tiago e Marta, pela linha do mar. O céu fazia aquele azul que Lisboa oferece a quem prometeu merecê-lo. A Marta encostou a cabeça ao meu ombro e disse: "A nossa família ficou mais pequena?" Olhei para ela. "Ficou mais arrumada", respondi. As coisas arrumadas ocupam menos chão, mas dão mais espaço. À noite, no silêncio da casa, escrevi a última entrada do meu caderno Reconstrução. A vingança alimenta o momento, a justiça arruma o tempo. Apaguei a luz. Ouvi, pela primeira vez em muito, a casa respirar sem sobressalto. Não era felicidade, era ordem. E a ordem, quando não nasce do medo, é uma forma de amor. No dia seguinte, sentei-me com a Luísa para fechar o desenho do que viria a seguir, o que comecei a chamar, só para mim, de A Despensa do Futuro. Uma sala pequena com frigorífico, prateleiras numeradas, uma mesa para quem chega cansado, um cabide com 2 casacos a mais do que os nossos, sem logótipos, sem discursos, com horários e nomes escritos com letra clara. O Carlos ajudou com licenças. A doutora Leonor ajustou um modelo jurídico simples. O Simão prometeu que, se um dia alguém quisesse fazer barulho com isso, haveria de falar da sopa e do descanso, não de nós. A Zélia mediu o balcão com a fita que usa nos cortinados. "Cabe um micro-ondas", decretou. E assim ficou. Numa tarde de sábado, a Marta trouxe 2 amigas para ajudarem a colar etiquetas. Riram,
Discutiram se hortaliças mereciam abreviatura, fizeram bonecos nos post-its e deixaram numa esquina um desenho da casa com janelas acesas. Para a tua parede, disse a minha neta. Coloquei ao lado dos meus verbos. Ficou perfeito. O Tiago, nesse mesmo dia, veio ter comigo ao jardim. Não trazia papéis. Mãe, começou, a voz já sem arestas. Há uma frase que ando a tentar escrever. Não é para a ata, é para nós. Esperou que eu fechasse o livro. Desculpa ter confundido aplausos com respeito. Não me apressou a resposta. Aceito, disse. E desculpa eu ter confundido silêncio com paz. Ficamos um tempo a olhar o canteiro das orquídeas, onde agora cabia chão para novas raízes. Quando voltei para dentro, o telefone vibrou com uma mensagem do auditor. Relatório final aprovado. Implementação em curso. Assentei a cabeça no batente da porta e sorri para dentro. O trabalho do aborrecido, o trabalho que segura pontes, tinha terminado o primeiro capítulo. O resto é manutenção. E manutenção é amor com hora marcada. Na noite em que abrimos, discretamente, a sala da despensa do futuro, não havia câmaras. Só uma campainha que tocou 2 vezes, uma mãe com um saco pequeno, um pai com olhos cansados. Entraram, comeram, descansaram meia hora, saíram com um papel dobrado no bolso. Voltem quando precisarem. Fiquei à porta a ouvir o corredor respirar. Lisboa lá fora fazia o barulho antigo de cidade viva. A casa, por dentro, tinha a música baixa de uma cozinha limpa. E eu, que comecei esta história à porta de uma garagem, percebi que as casas não se defendem com gritos, nem se perdem com pompa. As casas defendem-se com papéis certos, mãos firmes e a escolha diária de não confundir justiça com vingança. A trovoada passa, o telhado fica. O resto é levantar as cadeiras e preparar a sopa do dia seguinte. A última fase não começou com fanfarra. Começou com uma chave. Uma chave simples, de metal gasto, que o Tiago pousou sobre a mesa da cozinha como quem deposita um peso que já não sabe carregar. É a da arrecadação do fundo, disse. Lá dentro há resmas de coisas por arrumar. Rime pouco. A herança começa sempre numa arrecadação, respondi. Era verdade. Antes dos testamentos vêm as prateleiras com caixas sem nome. A auditoria concluiu-se num dia de céu limpo, sem dramatismos. O relatório final repetia as palavras que a vida nos ensinara a dar morder. Documentação incompleta, processos imaturos, necessidade de políticas e separação de funções, ausência de apropriação indevida detetada. O veredito não absolvia, formava adultos. A direção comprometeu-se com prazos e rotinas. Na ata, faltou música e sobrou verbo, o equilíbrio certo para quem quer durar. Decidimos 3 coisas ali, com a tinta ainda fresca. Há crianças. Primeiro deixaria de fazer galas até ter 3 ciclos trimestrais de relatórios publicados e auditados. A Casa de Estoril abriria 2 tardes por semana como sala de descanso anônima para famílias em trânsito, sem logótipos, sem fotografias. O meu nome desapareceria das notícias. Eu voltaria a ser aquilo que melhor sei, professora de coisas aborrecidas que seguram o teto. No primeiro dia de abertura, a campainha tocou às 16h12. Um senhor de meia-idade, olhar cansado, pediu um copo de água e 15 minutos de silêncio. A Zélia apontou-lhe a cadeira junto à janela. O Tiago passou com um pano na bancada e não disse nada. A Luísa cortou o pão com a parcimônia de quem entende que partilhar é outra gramática do tempo. A Marta pousou o telemóvel e perguntou ao senhor se queria chá. Ele disse que sim, que chá seria bom. Esse sim assentou na sala como uma bênção pequena. A herança às vezes cabe numa chávena. Fizemos regras discretas, escritas à mão num cartão que só nós víamos.
Tocar, entrar, sentar, comer, descansar, sair. Nada de nomes se não quiserem, nada de perguntas se não fizerem. A Zélia organiza a despensa como um maquinista de relógio. A Luísa preenche listas com a concentração de quem está a reaprender a redigir a própria vida. O Carlos, de quando em quando, verifica licenças e renova seguros com a paciência de quem prefere o timbre à manchete. O Simão, mantendo o prometido, fala da sopa só quando precisa, uma nota no fim de outras notícias, sem violinos. O Tiago, pelo seu lado, desenvolveu um talento novo: perguntar onde está o comprovativo, antes de dizer sim. Uma tarde, ao ver 2 faturas mal descritas, respirou fundo e devolveu-as com uma nota. Só pago com relatório. Aprendi com a minha mãe. Não me olhou quando o disse, mas o papel sorriu por ele. A Inês trouxe pela primeira vez um relatório bem escrito e assinado por quem prestou o serviço. O consultor financeiro, agora consultor real, apareceu com um guião de execução que se lia sem dicionário. A fundação, não perfeita, ficava capaz de falar sem gritar. Houve também recuos. Um doador antigo exigiu voltar aos palcos. Recusamos. Um fornecedor quis acertos por fora. Acabou substituído. Adê! Graça, por meses, entrou e saiu como uma pequena trovoada doméstica, incapaz de aceitar que a cadeira de cabeceira tivesse dono. Ninguém. Um dia, no entanto, trouxe rissóis. Para a sala, disse, sem olhar. Ninguém a aplaudiu. Serviram-se os rissóis e pronto. O amor, maturado, é um imposto pago em silêncio. Num sábado de maio, a Marta chegou com uma novidade que lhe tremia nos dedos: a carta de admissão na Faculdade de Medicina. Leu em voz alta, sem teatralidade, e depois guardou, como quem protege um fogo. Eu abracei-a com a economia física de quem sabe que exagero estraga o gesto. A medicina precisa de gente que sabe perguntar, disse. Aprendeste a perguntar sem humilhar. Ela sorriu daquela maneira que os 15 anos não sabiam, mas os 17 já aprendem. Aprendi a perguntar contigo, devolveu. A herança, naquele instante, cabia numa frase de 2 linhas. O tempo, que não tem pena nem pressa, levou-nos ao verão. Na arrecadação, encontramos fotografias antigas, um rádio de pilhas, livros de escola e caixas com etiquetas que ninguém lembrava ter escrito. Num canto, a pasta azul escura que eu julgara perdida apareceu com um elástico novo, posto por mãos que não eram as minhas. Eu, admitiu o Tiago. Achei que as coisas certas precisam de capa. Não comentei. Arrumei a pasta na prateleira onde sempre pertenceu. Há objetos que são atlas discretos. Lembram-nos onde ficam as cidades que importam. Nesse verão, o Tiago adoeceu. Não de forma espetacular, de forma normal, com exames, consultas, passos mais lentos. A medicina tratou-o com a frieza bondosa dos que sabem o que podem e o que não podem prometer. Eu sentei-me com ele em corredores de hospital e aprendi outra vez a gramática do apoio, estar. A Inês segurou-lhe a mão com ternura desajeitada. A Dengraça, silenciosa pela primeira vez em anos, trouxe água com açúcar como quem regressa a um ritual antigo. A Marta estudava com um estetoscópio de plástico sobre a mesa, um presente de infância que encontramos na tal arrecadação. E ria-se da ironia de treinar auscultação numa casa que finalmente respirava bem. Numa tarde de agosto, o Tiago pediu-me a pasta casa, resolvida, e um bloco novo. Quero pôr por escrito o que ficou torto, explicou. Não para tribunal, para nós. Escreveu devagar, com a caneta que lhe ofereci quando entrou para a universidade. Havia ali frases que a juventude dele não sabia. Confundi aplausos com respeito, troquei pressa por trabalho,
Quis uma casa grande com um coração pequeno. Não choramos. A emoção, quando ganha idade, aprende a falar em prosa. Foi também nessa altura que ele decidiu refazer o testamento. Nada de surpresas grandiosas. Uma doação simples, clara, que assegurava que qualquer excedente do seu patrimônio, pequeno, mas digno, seria destinado à sala de descanso de Estoril e a bolsas de estudo anuais para estudantes de enfermagem. Assinou com a mão firme de alguém que, pela primeira vez, sabia exata e serenamente o que estavas a fazer. Quero que a Marta escolha os bolseiros, pediu. Ela saberá ler olhos. Concordamos. O outono trouxe folhas e respostas. As rotinas da fundação assentaram. Os relatórios trimestrais começaram a sair sem dramatismo. As reuniões, antes teatro, tornaram-se atas curtas, com verbos e prazos. A dispensa do futuro passou a ter etiquetas com datas e uma lista de turnos na porta do frigorífico. A Luísa, mais segura, propôs um pequeno protocolo de transporte com 2 taxistas de confiança que aceitaram tarifas fixas para deslocações ao hospital antes das 7. A Zélia inventou um sistema de cores: azul para alimentos secos, verde para fresco, branco para higiene. Uma vez por semana, o Augusto aparecia com um saco de pão e um caderno atualizado de matrículas e horas. Se um dia precisarem, está aqui. Ou um dia nunca chegou, e por isso o gesto valeu ainda mais. O Tiago estabilizou o suficiente para regressar a uma vida pequena e honesta. Aconselhava a direção, assinava sem pressa, apagava as luzes na sala quando todos se esqueciam. Com a Marta, inventou um ritual. Às quartas, café fraco e fichas de fisiologia. Ela lia alto. Ele fingia não perceber para ouvir repetir. A herança ali era som. O filho a reaprender a escutar. A neta a aprender a ensinar. No último trimestre, recebemos um convite que nos surpreendeu pela discrição. O hospital propunha uma parceria para formalizar a sala de descanso como ponto de apoio satélite, com formação básica para voluntários e uma linha direta para assistentes sociais. Sem placas, pedimos. Sem placas, aceitaram. O acordo cabia numa página e meia. Assinamo-lo a 4 mãos, minha, do Tiago, da diretora do hospital e da assistente social, que nos dera a primeira lista de necessidades. À saída, compramos castanhas assadas num carrinho e rimo-nos do calor que nos queimava os dedos. Às vezes a celebração é isto: um saco de papel a fumegar. Em dezembro, a Crianças Primeiro publicou o 3º relatório trimestral. Seco, arrumado, sem promessas que não pudesse cumprir. O Simão escreveu uma coluna curta. Quando a transparência fica aborrecida, está a funcionar. Enviei-lhe um ponto final em resposta. Ele entendeu. A Inês, numa mensagem, agradeceu por teres ensinado sem humilhar. Eu li em voz alta, para a casa ouvir. A Zélia, ao fundo, abanou a cabeça e disse que ensinar sem humilhar é só outro nome para lavar a louça sem partir copos. Na véspera de Natal, a sala de Estoril estava cheia do nosso jeito. Silêncio com ruído de talheres, 2 mantas dobradas, a lista de turnos colada com fita nova. A Marta trouxe um bolo rei, a Luísa fez sopa de legumes, o Carlos apareceu com um envelope de seguros e um sorriso curto, a Degraça deixou rabanadas à porta sem assinar. Abri, respirei e pela primeira vez desde tudo senti uma paz que não era descanso. Era destino aceite. Não destino como fatalismo infantil, mas destino como escolha repetida. Fazer o que está certo quando ninguém aplaude. Foi nessa estação que o Tiago piorou. Não houve drama, houve cansaço. As urgências receberam-nos como sempre, luzes frias, perguntas automáticas, mãos profissionais. Eu sentei-me enquanto a Marta falava com o médico,
com a naturalidade dos que já descobriram que a verdade dói melhor do que a mentira. O Tiago, ao meu lado, pediu que abríssemos a janela para o ar entrar. Repetiu as palavras que eu própria tinha dito na primeira manhã limpa. O ar entrou e a casa, a hospitalar e a nossa, respirou. Nos dias seguintes, ficamos ali em turnos que não pareciam turnos, pareciam maneiras de estar. A Inês trazia água e tocava músicas baixas. A Luísa organizava papéis e arrumava o canto da cadeira. A Zélia surgia com um saco de laranjas e um "come qualquer coisa". O Carlos aparecia com 2 frases e um gesto de mão que dizia "estou aqui". O Simão, invisível como prometera, não escreveu nada. A Marta segurava o estetoscópio de brincar no bolso do casaco, um amuleto de criança que já não era, para lembrar ao pai que havia infância nas palavras de despedida. Quando o fim chegou, natural, digno, médico, aconteceu como acontecem as coisas que não pedem licença. Ocupou o espaço justo e deixou 2 marcas: a ausência e uma carta. A carta estava na mesa de cabeceira quando voltamos a Estoril, dobrada em 3, com a letra do Tiago a meio caminho entre o rapaz e o homem. Dizia pouco, o essencial. Obrigada por teres ficado quando eu não merecia. Se isto for herança, que seja. Perguntar antes de prometer, trabalhar antes de brilhar, cuidar antes de publicar e lembrar que uma casa é para acolher. Não chorei alto. O luto aprende cedo a distinguir volume de verdade. Cumprimos as formalidades com a mesma contenção que puséramos no resto. Cerimônia pequena, palavras precisas, abraços que não quebram costelas. A Marta leu um parágrafo que escreveu sozinha. O meu pai ensinou-me como se erra. A minha avó ensinou-me como se continua. Não houve claque, houve gente. É o suficiente. Nos meses que se seguiram, arrumamos o que faltava. A fundação, agora com outro nome mais simples, passou a publicar as contas no último dia de cada trimestre, como se fosse dia de pagar renda. A parceria com o hospital ganhou um folheto A4 cinzento e honesto, com horários e telefone, sem fotografias. A sala de Estoril tem hoje um quadro branco com 2 colunas. Precisamos e temos. Às vezes a coluna do precisamos fica maior. Nesse caso, a Zélia encolhe os ombros e aumenta a sopa com água, técnica antiga que não falha. A Marta entrou em medicina com a cabeça humilde e as mãos a aprender. De vez em quando, volta da faculdade com um entusiasmo que me lembra o meu nos velhos anfiteatros. Hoje percebi como o corpo compensa aquilo que falha, diz. Eu respondo com um paralelo banal e justo. As casas também. Ela ri-se porque percebeu. Ou talvez se ria para me dar a razão. Ambas as coisas servem. A Luísa retomou o caminho sem pedir estatuto. É a primeira a chegar e a última a apagar a luz. Um dia, deixou um papel colado ao frigorífico. Lembrar de substituir borrachas. Cheiro. Eu li e senti orgulho. A herança não é dinheiro. É saber cheirar o que vai azedar. O Carlos voltou à sua vida de homem que aparece quando é preciso e sai antes de se tornar indispensável. Diz que a cidade se governa com gente assim, que entra, arruma, fecha a porta e não pede selfie. Na minha agenda, ao lado do nome dele, escrevi: amigo, define-se por verbos. Não lhe disse, ele saberá. O Simão manteve a promessa até ao fim. Não fez de nós romance. Escreveu pouco, certeiro, sempre que havia papel novo. Um dia deixou-me um bilhete dentro de um livro de matemática antiga. Obrigada por teres feito do aborrecido um enredo. Guardei na pasta azul escura. O passado, assim arquivado, não pesa, orienta. A D, graça, aos poucos, desarmou-se.
Um fim de tarde, sentou-se na mesa da sala com um pano e começou a secar talheres. Não pediu autorização, não ofereceu opinião, secou talheres. Fiquei a vê-la, com a ternura que a idade dá quando a guerra já não é necessária. Ajuda? Perguntou ao fim de um bocado. Ajuda, respondi. Era a primeira vez que trocávamos uma palavra sem vitrines nem trincheiras. E eu? Eu voltei a dar aulas, não em faculdade, mas na sala de Estoril, às quartas de manhã, para 3 voluntários novos e 2 velhos conhecidos. O programa cabe num quadro: como fazer atas, como guardar faturas, como escrever perguntas que não soam a acusação, como apagar a luz quando sais da sala. No fim, ofereço café e uma frase. Se não cabe num relatório, desconfia. Eles riem, depois percebem. É sempre assim. Num ano que não precisei de decorar, fomos ao Gerês, eu e a Marta. Ficamos numa casa pequena, perto de água que fala. Levei a fotografia antiga que encontrei no jardim. Eu e o pai do Tiago no cais de Gaia, e a carta do Tiago. Sentamo-nos numa pedra quente a falar do que fica. Fica a sopa, fica a cadeira junto à janela, fica a lista de turnos, fica um estetoscópio de brincar. Disse a minha neta, demorando-se nas palavras como quem experimenta um casaco novo. Eu acrescentei. Fica o hábito de não prometer sem papel. Ela riu-se. A Brisa ajudou. No regresso, passamos por uma loja de ferragens em Braga e comprei 12 etiquetas metálicas para as prateleiras da arrecadação. Escrevi à mão, com o cuidado de quem sabe que a caligrafia também é herança. Relatórios, faturas, contratos, doações, voluntários, turnos, cozinha, higiene, reposição, equipamentos, reparações, diversos. O senhor da loja, curioso como os bons comerciantes, perguntou o que era aquilo. Uma casa, respondi. Ele sorriu, satisfeito. Dá para tudo. Dá. Hoje, quando a campainha toca, abro a porta com a serenidade de quem não precisa de medir salas com sorrisos. Entra gente, cansada, preocupada, faminta de meia hora de normalidade. Saem com um papel simples no bolso. Volte quando precisar. A sopa às 16 horas. De vez em quando, alguém pergunta: quem paga isto? Eu aponto para a parede onde colamos, em A4, as contas do trimestre, alinhadas como quadros de um museu do aborrecido. Está aqui, digo. É pouco, mas é nosso. Sorriem. Ninguém tira fotografia. Ainda bem. Às vezes, quando fico sozinha na sala, sento-me na cadeira junto à janela e fecho os olhos. Ouço a casa respirar. Lembro-me do carro no meu lugar, das orquídeas tombadas, das luzes acesas demais. Lembro-me do púlpito em Cascais, do murmúrio da sala, de um documento com carimbo a segurar o telhado. Lembro-me de um filho a devolver uma chave. Lembro-me de uma neta a escrever num caderno. A família é maior do que uma fotografia. E penso que a herança é isto, um conjunto de gestos que sobreviveriam sem nós, mas que existem melhor porque estivemos. Se me pedirem uma moral, não darei. A vida não é fábula. Dou-vos, em vez disso, a minha lista de verbos, que prendo com ímã na porta do frigorífico, para não me esquecer quando o barulho voltar. Ver, pedir, ouvir, corrigir, devolver. É com eles que se faz uma casa. É com eles que se faz uma herança sem pompa. A música parou há muito. Ficou o som de talheres pequenos a baterem em pratos fundos, a água a ferver, o rumor de papéis que entram na capa certa, um riso baixo vindo do corredor, passos que não assustam, portas que se fecham devagar para não acordar quem descansa. É um barulho bonito. É este o som de uma vida que finalmente cabe numa ata. E por caber, dá espaço ao que ainda vem.